Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Bom dia a todos, meus irmãos, minhas irmãs, que nos estão acompanhando através do Facebook e também através da nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia, desta terça-feira da sexta semana do Tempo Comum. Hoje, dia 16 de fevereiro de 2021. Para melhor vivenciarmos este momento de oração, de reflexão e partilha da Palavra de Deus, convido a você a nos unirmos pela Santíssima Trindade como filhos e filhas do mesmo Deus que nos ama, do mesmo Deus que nos criou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peçamos também que o Espírito Santo esteja ao nosso lado, esteja guiando as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas escolhas, para que possamos sermos cada vez mais fiéis aos ensinamentos de Jesus em nossa vida. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Hoje a liturgia nos traz a continuidade do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21, onde Jesus catequiza um pouco mais os seus discípulos e a multidão que o seguia, e continua nos catequizando até hoje com os seus ensinamentos. Vamos com atenção ouvir o Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Os discípulos se esqueceram de levar pães. Tinham apenas um pão consigo no barco. Jesus os advertia dizendo: atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos começaram então a discutir entre si, porque não tinham pães. Percebendo, Jesus perguntou-lhes: por que discutis sobre o fato de não terdes pães? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vosso coração continua endurecido? Tendo olhos, não enxergais, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? Quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? 12, responderam eles. E quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? 7, responderam. Jesus então lhes disse: e ainda não entendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E vós ainda não compreendeis? Neste trecho do Evangelho de Marcos, Jesus quer, entre outros fatores, nos chamar a atenção para a confiança na providência e na partilha, onde se confia e se partilha os bens e os dons que cada um possui, a fartura se apresenta e todos são saciados com sobra naquilo que necessitam. Jesus chama a atenção dos seus discípulos, para que eles não
que eles tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento do Herodes. O fermento aqui, podemos entender que seriam as coisas materiais, a busca pelo poder, pelo ter, pelo conquistar, né? E enquanto que Jesus veio trazer a partilha, veio trazer a igualdade, a vida em fraternidade entre os povos. E os discípulos ainda estavam entendendo tudo isso diante daquilo que Jesus estava sempre realizando diante dos seus olhos e estava falando, e eles não estavam conseguindo ouvir com os ouvidos do coração. Jesus vê que os discípulos se preocupam naquele momento por não terem acumulado pão para a sua viagem, né, para poder se saciar dentro da barca. E Jesus chama a atenção deles para não se prenderem a um sistema que visa acumular coisas terrenas para ter a segurança material. E pede e chama a atenção para que não se esqueçam, assim como os fariseus e assim também como Herodes, de cultivarem os valores para enriquecer o coração, para enriquecer a nossa alma. Então Jesus deixa claro que as coisas materiais, se nos mantermos fiéis, se nos mantermos firmes no trabalho, firmes na evangelização, firmes na prática do amor e caridade ao próximo, o que é material não nos há de faltar, porque a partilha sempre produz fartura no meio dos homens. Outro aspecto que observamos também é o questionamento que Jesus faz a seus discípulos e que devemos trazer até nós nos dias de hoje. Vós tendes o coração endurecido? Ainda não entendeis e não compreendeis? Vocês têm ouvidos e olhos, mas não ouvem e nem enxergam. Viram e acompanharam os prodígios realizados por mim, mas ainda não compreenderam o que acabaram de ver. E isso tudo gerou dúvidas em seus corações, que eles acabavam entrando em discussão por causa das coisas materiais, às vezes entre si e às vezes entre a própria comunidade, por coisas consideradas desnecessárias por Jesus, pois o Pai que está no céu zela pelos seus filhos e aos que nele confiam, nada deixará faltar. Maria, nossa Mãe da Misericórdia, foi o nosso maior exemplo de fé, de confiança, obediência e compreensão das atitudes e dos ensinamentos de Cristo. Ela guardava em seu coração tudo o que Jesus ensinava e meditava e compreendia e colocava em prática tudo em favor do seu próximo. Peçamos a Deus um coração semelhante ao de Jesus e semelhante ao de sua mãe, Maria, para que possamos nós também amar o nosso próximo com a mesma intensidade demonstrada por eles. Irmãos e irmãs, com muita fé e devoção, façamos juntos agora a oração que Santa Faustina fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Irmãos e irmãs, terminamos aqui o nosso encontro
com a Mãe da Misericórdia de hoje. Amanhã, quarta-feira de cinza, iniciamos o tempo da Quaresma, o tempo da penitência, o tempo da meditação e da mudança de atitude em relação ao que Deus espera de nós. Desejo a todos um bom momento de preparação, uma boa Quaresma, uma boa quarta-feira de cinza, e que a santidade venha ser derramada sobre nós através dos dons do Espírito Santo que Jesus nos concede. Obrigado pela sua companhia, obrigado por ter nos acompanhado pela nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também através do Facebook. Que Deus sempre derrame sobre você e sobre a sua casa todas as bênçãos necessárias para a sua vida. E peçamos juntos a intercessão de Maria, nossa Mãe da Misericórdia, para que ela, junto a Deus, peça as bênçãos que também nos são necessárias para continuarmos firmes na nossa caminhada de cristãos batizados, anunciadores da Palavra de Deus. Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.